Um pouco sobre o SolidWorks Motion, tá? Então, né, o que seria o SolidWorks Motion, né? É um sistema, tá, para análise para projetistas e engenheiros, tá, que ajuda a entender e plotar também, né, informações sobre a performance da nossa montagem, seja ela mecânica ou simplesmente por animação, tá? Ou também é muito utilizado para isso, para gerar animações do movimento da nossa montagem. Necessariamente a gente podemos obter dados incríveis de engenharia com deslocamento, velocidade, forças, energia, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda, sobre os resultados possíveis, tá? Em si, o SolidWorks Motion é uma ferramenta muito prática, tá? Eu vou até desmistificar algumas coisas, tirar alguns problemas que o pessoal tem geralmente aí em relação ao Motion. É muito comum também a gente, além de obter, como a gente vai fazer hoje, dados para carga, você gerar também para poder plotar energia do motor, consumo, dados de movimento mesmo, ação e reação e assim por diante, tá? Bom, no SolidWorks Motion a gente tem que levar muito em consideração, tá? A massa e inércia possuem uma grande importância assim na simulação, tá? De sistemas mecânicos, dinâmicos, tá? E também para cinemática. Valores reais de massa e inércia são necessários em quase todos os tipos de simulação para o Motion, tá? Porque a gente sempre tem que calcular a partir da gravidade, peso, material e etc, tá? A gente sempre vai estar utilizando aí a primeira lei de Newton, né? Afinal de contas, todo o corpo que permanece em seu estado natural, ou seja, né, um repouso ou movimento retilíneo uniforme quando nenhuma força é exercida sobre ele. Então essa lei de Newton é muito importante, tá? Nós temos alguns dados que a gente consegue obter aí a partir do simulation, tá? Entre eles a gente consegue plotar deslocamento, velocidade e aceleração, tá? Para eles a gente pode ter resultados lineares e angulares, deslocamento do centro de massa, análise de caminho também, tá? Para forças, a gente consegue torques e forças de motor, do motor, né? Tá? Além de forças de reação também, atrito e contato, e também para momentos também, tá? Translação angular, energia cinemática, consumo de energia também é muito comum conseguir obter a partir do simulation. Além de outras quantidades que a gente chama no software, né? Que são simulações de Euler, arfagem, guinagem, rolagem, ângulos de Bryant também, tá? Dados do simulation em geral que a gente consegue obter. Eu vou demonstrar alguns softwares quando estiver fazendo também, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o eixo Cardan, tá? Para poder falar um pouco sobre como vai ser os esforços, né, que vão estar acontecendo nesse eixo Cardan aí. Bom, então algumas etapas do processo que a gente vai fazer então. Primeira coisa, a gente vai inserir um motor e uma força, né, com as direções opostas para representar o esforço que o eixo Cardan iria estar sofrendo ali, né? A gente vai aumentar as configurações de frames para poder melhorar o quadro a quadro, tá? Depois da simulação a gente vai inserir as faces de carga que a gente vai estar levando para o simulation, o segredo é esse, tá? E analisar também no SolidWorks Simulation como isso vai estar acontecendo, tá? Bom, o eixo Cardan, eles são utilizados em equipamentos cuja necessidade de transmissão de força se dá entre dois pontos, tá? O gerador de força e o receptor. Muitas vezes, alguns equipamentos apresentam um desalinhamento entre origem e gerador de força, tá? Sendo necessário que o eixo Cardan trabalhe com alguns graus de desalinhamento, sem que haja perda, né, do torque e da velocidade. Para que esse desalinhamento não comprometa o desempenho do eixo Cardan, as cruzetas exercem um papel fundamental nesse trabalho, pois são elas que dão o ângulo necessário para que o eixo Cardan tenha seu pleno desempenho. Dentre os segmentos que utilizam o eixo Cardan, a gente pode destacar alguns aí entre automotivo, industrial, agrícola, né, carros, motocicletas, assim por diante, tá? Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho, tá? Sobre o que vai ser importante na nossa simulação, tá? A gente vai estar utilizando aí então a análise das cruzetas, tá? Que são o elemento que dá essa liberdade no movimento entre os componentes dos garfos e das luvas, tá? As juntas universais, que são esse sisteminha onde vai a cruzeta mesmo, no eixo Cardan é importantíssimo esse sistema que existe, tá? E vamos falar um pouco sobre as faces de carga, das quais eu vou estar utilizando das cruzetas. Bom, vamos lá para a demonstração então, tá? Para ambos os casos eu tenho que, antes de qualquer coisa, tá?
passar aqui para o SolidWorks, então. Antes de mais nada, eu só queria ressaltar a importância de ativar, claro, os suplementos, tá? Então lá na parte superior, nós vamos ter os suplementos para estar ativando. Como a gente vai trabalhar com o Simulation e também com o Motion, é importante que eu tenha o SolidWorks Motion ativado e também o SolidWorks Simulation, senão nosso estudo não vai funcionar, tá? Eu consigo fazer, claro, uma análise do Motion, mas o Simulation vai ser importante porque eu vou levar os dados para lá, então é importante deixar ele ativado também, ok? Bom, então aqui eu tenho uma representação de um eixo cardan, tá? Sistema de entrada e saída, a transmissão de força que a gente vai ter aqui. Eu vou criar um novo estudo então. Tá? A gente pode renomear esse estudo também. Nesse novo estudo, primeiro, a gente precisa primeiro colocar aí as forças atuantes, né? Então a gente vai ter aí na entrada um motor. Então, para adicionar um motor, vamos colocar ele por aqui. Motor rotativo, eu vou colocar uma face como referência, tá? Já está predeterminada para mim. A rotação, a gente vai usar aqui 2.800 RPM, para poder calcular isso. Primeiro de tudo, eu estou fazendo a análise do Simulation. Lembrando que eu não posso estar em animação se eu quiser fazer uma análise de fato, tá? As forças e a gravidade precisam que a opção análise esteja habilitada. Tá? Uma outra dica legal também é que o pessoal às vezes está usando o Simulation e ele acaba sempre voltando para a posição inicial na qual estava quando você estava colocando, iniciando de dar um play, digamos assim. A gente pode, em orientação, também desabilitar aqui a reprodução de desativar a orientação de vista, tá? Para parar de sempre estar voltando para aquela posição inicial e eu poder ver de qualquer estado. Além do motor, eu vou colocar uma força contrária aqui também. Vou colocar uma força também aqui nesse segundo ponto. Vai atuar como um torque. Eu vou colocar lá contrária e vou inserir um valor aqui para simulação. Ok, então eu já tenho uma rotação inicial e uma força contrária já também que vai estar agindo. Vou mudar alguns dados aqui. Primeiro eu vou deixar aqui em 2000 frames para o estudo, tá? Os quadros por segundo que ele vai estar utilizando. O mesmo valeria para transmissão de, por exemplo, ao lançar uma bola, né? Quantas vezes eu quero ver a trajetória dessa bola ao longo de todo o movimento, tá? Vamos deixar aqui 2000 então. Vou também diminuir um pouquinho o tempo, tá? 5 segundos ficaria um pouco longo para esse estudo que a gente pode ver ali de maneira um pouco mais rápida. Vou diminuir então aqui o ponto-chave de tempo dele. Vamos fazer uma análise bem sucinta aí para vocês poderem ver ele. Vou dar ok. Ficou um pouco pequeno, vou dar um zoom aqui na minha linha do tempo para a gente poder ficar ok também. E vou calcular. Tá? Vou usar o calcular para poder pegar esses dados inseridos e aplicar aí na movimentação. Ele vai dar um aviso, tudo bem? Esse aviso só está falando que é bem curto esse espaço de tempo, então que ele vai diminuir drasticamente a reprodução para a gente poder enxergar isso aí, né? Ok. Bom, então a gente teve a ação do motor, a força contrária também. A gente consegue então agora plotar alguns dados, tá? A gente consegue plotar dados como velocidade angular, consegue plotar dados como o torque no motor, por exemplo, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma plotagem de torque só para vocês poderem ver aí, tirar a dúvida depois também. Vou inserir aqui uma plotagem então, tá? Na plotagem a gente pode pegar alguns itens, como por exemplo, forças. Tá? Eu estava comentando com vocês sobre resultados antes, né? Como eu estava comentando, eu consegui o deslocamento, velocidade, aceleração, tá? Para esse primeiro item eu já consigo vários tipos de resultados. Rastrear caminho, posição, centro de massa, deslocamento linear e angular, assim como a velocidade e aceleração também linear e angular do item. Consigo também em forças plotar dados de força do motor, torque, momento, força de atrito, força de contato, tá? Consigo também em momento, energia e força plotar dados importantíssimos de consumo de energia, momento angular, energia potencial e cinética também, tá? Vamos colocar aqui então, vamos plotar o torque do motor. Em forças a gente pode pegar o torque do motor. Eu posso trabalhar com componentes em X, Y ou Z, né? O componente único ou na magnitude do movimento no espaço também.
da atuação da força, no torque do caso, né? Vamos selecionar aqui então o nosso motor, na árvore aqui embaixo. E então ok, só para ele fazer uma plotagem, a gente conferir aí então o torque do motor, por exemplo, ao longo do tempo determinado também. Eu consigo ter resultados dessa forma. Sempre a gente seleciona uma face atuante ou um item na árvore atuante, como o motor no caso, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de como vai funcionar então para transmitir isso para o Simulation. Com o suplemento ativado do Simulation, eu consigo na aba Simulation verificar, importar cargas de movimento. Para isso, eu preciso selecionar antes faces de carga, faces que ele vai estudar, onde vai estar atuando as cargas. Basicamente, a mesma coisa de lá no Simulation, você falar onde vai ser atuante a força ou não, tá? Por exemplo, eu tenho uma área fixa no Simulation, eu posso clicar numa outra ponta ou numa outra face e aí falar que ali vai ser uma força. Aqui é a mesma ideia. Eu vou falar aonde iria acontecer a ação da força, né? E a partir do movimento gerado das forças totais naquela face, o software sozinho vai dividir pra gente o que é importante de força. Então isso vai simplificar muito o trabalho de você ter que ir no Simulation, imaginar a situação e aí colocar de fato a carga na face correta. Isso a gente pode inserir então diretamente pelo posicionamento, tá? Então no posicionamento eu já consigo editar esse tipo de informação. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns posicionamentos que foram inseridos entre esses meus componentes de garfo e da cruzeta. Então, por exemplo, se eu me ocultar aqui, eu vou ver que eu tenho a minha cruzeta aqui dentro e tenho também as buchas, né, que vão entre a cruzeta e os garfos também. Nessas buchas, digamos que na hora da transmissão do movimento, eu teria toda a atuação do motor, né, que vai se propagar por garfo. O garfo vai forçar a bucha vai levar essa força para a cruzeta, então a cruzeta recebe grande parte da carga e transmite ela também para outro sistema de bucha, que vai para outro sistema de braço e transmite então para o eixo, para fazer o mesmo processo já para a próxima ponta do eixo cardan aqui nesse lado, tá? Nesse caso aqui, importante pra gente então é necessariamente essas faces aqui, essas faces das cruzetas. Para isso eu tenho alguns posicionamentos que eu usei como coincidente, tá? Entre pontos aqui, e eu posso usar esses posicionamentos, eu vou editar o meu para vocês conferirem. Na segunda aba dele, em análise, eu consigo diferenciar aqui, então, o que a gente chama de faces de carga de rolamento, tá? Ou simplesmente faces de carga. Aqui também eu consigo especificar também atrito, tá? Se isso é um sistema de puxa ou não, também eu consigo especificar por aqui direto dentro do posicionamento. A partir do momento que eu especificar as faces, por exemplo, eu tenho aqui duas faces já especificadas, tanto a da bucha quanto a da cruzeta. Essas duas faces vão ter uma interação muito importante, então é nisso que o Simulation vai focar na hora que estiver obtendo os dados. Ele vai basicamente entender todo o movimento, o material de todas as peças são determinados, claro, tá? Ele vai subentender todo o movimento. A partir da rotação que uma peça, ao encostar na outra, transmite, ele vai entender qual vai ser a atuação da força naquelas faces de cargas que eu coloquei. E aí eu posso estudar tanto a bucha quanto a cruzeta como itens para o Simulation. Ele permite levar esses itens para o Simulation e aí a gente consegue de fato estudar isso no Simulation. Como eu comentei, basta especificar as duas faces, ó. As duas faces especificadas para faces de carga de rolamento. Especificou uma vez, ele já vai subentender na hora de fazer a importação quais são as faces, as contrapeças das faces, tá? O mesmo valeria para algo caindo, tá? Se eu quisesse estudar, por exemplo, a deformação de uma mesa, quando algo muito pesado cai sobre ela, eu poderia pegar a face da mesa e a face do objeto que vai ter contato, por exemplo. Seria a mesma coisa, eu poderia estudar o objeto, no peso, né? E também a face de cima da mesa. Então ele conseguiria entender que ali no tampo da mesa iria acontecer uma força que foi na realidade a ação do peso que eu soltei na mesa, por exemplo, tá? Isso faria com que a mesa deformasse. Eu conseguiria entender como iria deformar, tá? Definido aqui uma vez as faces de cargas, tá? Por posicionamentos, pode ser um coincidente, pode ser um concêntrico, eu consigo fazer diversos tipos de posicionamentos, tá? Só precisa estar na região relacionada na qual eu quero estudar, tá? Depois disso eu consigo, lá no Simulation, importar cargas de movimento.
eu vou conseguir encontrar o item que eu relacionei no caso. Eu tenho aqui Journal Cross 1 e 2, tá? Que no caso é a cruzeta de cima e também é de baixo, tá? Na parte inferior. Na de cima e na de baixo eu já coloquei as faces de carga para cada um desses 4 regiões aqui da cruzeta, tá? Cada uma das 4 faces aqui com as buchas também. Então toda a força exercida do motor nos eixos, para as cruzetas, em relação à contraforça que eu coloquei na direção oposta, o torque que eu coloquei oposto, vai fazer com que essa interação aconteça. As forças vão ser inseridas para mim lá pelo simulation quando eu estiver importando, tá? Eu posso então selecionar o que eu quero estudar, levar como um componente selecionado, tá? Você não é obrigado a selecionar todas as peças que sofreram a atuação da força. Eu posso colocar uma estrutura única, tá? E também colocar estudos de vários quadros. Geralmente a gente deixa ele desabilitado porque ele pega o quadro, digamos, o final, né? Digamos, o ideal. Mas você pode falar que você quer, quando você quer ver o quadro, tá? O tempo que você quer ver, a atuação de um tempo a tal tempo também, ó. Quando começa, quando termina. Quanto tempo eu quero verificar disso daí, certo? Dei um ok, ele vai fazer a importação desse item lá para a peça, então isso fica vinculado na peça que veio da montagem já com o motion, tá? Se eu abrir a peça, então, vamos abrir a nossa peça aqui. O simulation sozinho vai criar, aliás, a gente pode criar ali um estudo, né, do simulation, então eu posso vir diretamente na aba de simulação, criar um novo estudo, como normalmente é feito no simulation. A partir do estudo que eu já tenho um estudo pré-criado aqui, já meio calculado já, a gente pode então inserir os parâmetros do simulation, tá? Perceba que é o seguinte, o que é importante? Cargas externas. As cargas externas já estão inseridas. A gente não precisa inserir mais essa informação. O que eu vou trabalhar aqui então? Eu vou trabalhar com a malha, eu vou trabalhar com os acessórios de fixação. O acessório de fixação, eu posso indicar ele normalmente, tá? Conexões, contatos, eu posso colocar então refinamento de malha, eu posso fazer normalmente, tá? Força centrífuga, por exemplo, essa força que seria bem difícil a gente poder especificar, talvez, ele já vem inserida, tá? Todos esses dados eles já vêm automaticamente, a atuação da força, da gravidade, tá? Tudo isso já vem automaticamente do motion. Eu não preciso criar esses dados, eles já vêm importado a partir do movimento que eu gerei lá, um movimento bem próximo do real, que trouxe esses dados para todos esses dados para o simulation. Eles já vem com a peça também. Basta eu criar uma malha, no caso, e executar um estudo. Vamos deixar aqui rodar um estudo rápido. Vai escolher o solver, vai calcular pra gente, tá? Vai fazer todo aquele estudo de elementos finitos, vai quebrar, criar a malha, fazer um estudo do simulation comum, como qualquer outro. A diferença foi que eu não precisei colocar esses dados, tá? Eu consegui trazer eles automaticamente do motion a partir das faces das cruzetas onde eu defini. Percebam que os pontos que eu comentei com vocês, que onde foi o posicionamento coincidente, é nele que já vem aparecendo o posicionamento. Se fosse, por exemplo, o tampo da mesa, igual eu comentei antes, viria com a seta da carga já no tampo da mesa também, tá? Além da gravidade e tudo mais, já viria junto pelo motion também. Aqui então eu já tenho um gráfico de von Mises do estresse, né? Aqui está aumentado numa escala de distorção de 193.08, tá? Então tá bem maior essa deformação. É mais para a gente compreender como seria o movimento, né, da carga toda, como é que correu tudo isso, né? Perceba que ficou bem próximo do movimento esperado, já que eu coloquei a rotação para um sentido, né? É claro que isso está numa escala bem maior. A gente pode ver aqui então também deslocamento, gráfico de deslocamento. Eu posso fazer novas plotagens, eu posso definir aqui uma plotagem, por exemplo, do fator de segurança. Posso pegar aqui, botar um fator de segurança aqui, por exemplo, de 10, para a gente poder conferir. Tá, eu posso alterar aqui então também os dados também para outros tipos de geral, né? Plotagem geral. Flutuante, então ok. Tá, ó, obter aqui os fatores de segurança. Posso editar o valor máximo e mínimo do gráfico, por exemplo. Vamos deixar um 100 aqui.
Tá, posso editar as cores resultantes, no final eu coloquei um vermelho como destacado, foi uma novidade do ano passado, eu posso deixar lá em azul. Então a gente pode trabalhar normalmente com a peça agora no Simulation, como se tivesse colocado essas cargas, tudo normalmente. Bacana, pessoal. Para relembrar então, lá no Simulate, a dica, a grande dica é que lá na montagem nós tenhamos então lá em Simulation importar cargas de movimento. Tem uma segunda forma de fazer também, essa forma é um pouco mais prática, tá? Vamos lá na nossa montagem. É para resultados muito mais rápidos, tá? Então eu tenho também, não vai ter a integração toda do Simulation, vai ser muito mais rápido a plotagem, tá? Mas eu consigo também fazer diretamente por aqui, tá? Eu tenho um botão que ele fica habilitado, só aparece esses botões de resultados se tiver feito a ativação do suplemento do Simulation, e eu consigo também, a diferença básica entre esse e a outra forma é que eu não vou conseguir ver a peça deformada, por exemplo, eu não vou conseguir adicionar novas faces de cargas ou colocar uma nova força. Ele simplesmente vai mostrar uma plotagem bem simples do que seria, onde seriam as regiões da carga que foram exercidas. Bom, pessoal, então nós vimos um pouquinho sobre o que é o SolidWorks Motion, né? Falamos aí um pouco sobre tipos de estudo que a gente tem para estar trabalhando. Falei um pouco sobre o Eixo Cardan também, para a gente poder estar exemplificando as ações, além da mesa também que eu fiquei comentando um pouco. A interação de faces de carga, importantíssimo, determinar as faces onde eu vou inserir as cargas, tá? Essa carga ele insere sozinho pelo movimento, eu só preciso especificar onde eu quero que essas faces sejam importantes. Tá, lembrando que eu posso também usar aquele dividir faces para poder especificar mais ainda, se eu quiser, aonde vai ser exercida a carga, tá? E a gente levou isso para o Simulation, os dados já vão preenchidos, e incluindo já dados como, por exemplo, a gravidade também. Bom, é isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Espero encontrar vocês até o próximo webinar. Muito obrigado e até a próxima.